Gente, engraçado que tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Estou ministrando na hora que eu venho aqui. Dá uma tremedeira, não sei se é o Espírito Santo, se é nervosismo. Mas amém. Amém. Eu não falo não para convocações de líderes. E eu acho legal que toda vez que vem assim algum pedido, é sempre algo que Deus já está colocando no meu coração, né? Há um tempo. Eu já passei por aquilo, né? E até pegando um gancho na palavra que o pastor Júlio trouxe agora sobre a oferta e os dízimos, a gente tem muitos motivos para adorar a Deus, né? O ar que a gente respira, que não é nosso, que enche os nossos pulmões todos os dias, a cada hora, a cada segundo, né? A nossa família, a nossa saúde, o alimento, a roupa, tudo, né? Tudo a gente tem motivo para adorar a Deus. No entanto, a adoração a Deus, eu até coloquei aqui que para mim, a adoração a Deus, ela é somente pelo que Ele é e não pelo que Ele faz, certo? Então, assim, adorar a Deus é contemplá-lo, né? Um estilo de vida que a gente faz totalmente voltado a Ele. É uma postura do nosso coração de ter um estilo de vida que o agrade, que o glorifique, dia após dia. E é por isso que a gente deve adorar, independente, né, de qualquer coisa, dos motivos, nós somos gratos. Mas a adoração é pelo que Ele é, né? E é uma das únicas coisas que a gente pode entregar de forma genuína a Ele, sem obras, apenas uma adoração mesmo, em espírito e em verdade, né? E eu também penso que a adoração, ela é uma das principais formas de relacionamento que a gente tem com o Senhor, certo? Vale lembrar lá no Velho Testamento, né, que sempre fazia ofertas, sacrifícios ao Senhor para glorificá-lo, para adorá-lo. A nossa principal forma ali de relacionamento com Ele, né, quando a gente tem esse estilo de vida. E quanto mais a gente adora a Deus, mais nós ficamos parecidos com Ele, né? Nós somos transformados por Ele. E a gente se torna uma pessoa melhor. Então a adoração, ela transforma, né? Ela renova, ela se volta para nós. Parece que é um ciclo. A partir do momento que eu começo a adorá-lo, ele reverte para mim, né? E vai voltando assim, né? Fazendo esse ciclo. E tem um grande poder, lembro até da música do Gabriel Guedes. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Todos aqui sentem, né, algo diferente, algo que toca, que Deus traz na gente, né? E se a adoração, ela tem o poder de nos transformar, ela também tem o poder de mover coisas, né? De romper cadeias. Então, a minha palavra hoje é especialmente sobre o que a adoração faz com a nossa dor, né? A adoração em tempos de dor e sofrimento. O louvor, né? Eu comecei a pensar na semana passada, Deus já tinha trazido com muito louvor, Jeová Jireh, outros louvores na minha cabeça, que são assim, que tocam a gente, que é para adorá-lo, é para cultuar a Deus, mas que nos lembram que Ele sempre está com a gente, né? E há poder, libertação, renovo e transformação quando você adora. Então, por isso que a minha palavra hoje é sobre isso, né? E é no momento, inclusive, quando a gente está triste, quando a gente está passando por problemas, é o principal momento que a gente tem que adorar, mas o que a gente faz? Ou só eu reclamo, ou só eu esqueço de ir lá buscar a Deus, ou só eu vou correr lá nas minhas amigas, vou correr na minha família, né? A primeira coisa que a gente faz é o quê? Reclamar, às vezes. Mas é um principal momento que a gente tem que adorar. É ali que a gente tem que adorar, mostrar a postura do nosso coração, de reconhecê-lo, de glorificá-lo, né? E se colocar ali diante, né? Eu até coloquei aqui João 4:23, que, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
São estes os adoradores que o Pai procura. Então, adorar em espírito e em verdade. Adorar independente de qualquer coisa, se está bom, se está ruim, se tem bênção, se não tem, apenas adorar. E aí aqui, eu gostaria de aprofundar na graça de Deus na adoração. Um dos exemplos que eu trouxe é sobre Jó, né? Como falar de adoração, falar de como Deus é maravilhoso, transformação, e da pessoa que passou por coisas ruins, sem falar de Jó, que é o ícone, né? O ícone da... Obrigada. O ícone da adoração, que adorou mesmo na dor, mesmo no sofrimento. Então, aqui, Jó, eu acho que todo mundo aqui já conhece, mas Jó era um homem íntegro, um homem honesto, um homem muito abençoado, que Deus o abençoava em todas as áreas da sua vida. Mas em um dia que estava tendo uma reunião celestial, Satanás foi lá conversar com Deus e falou que Jó só adorava ele pelas coisas que ele tinha, né? E aí ele pegou e falou: não, faz tudo lá com Jó, né? Deixa eu fazer tudo lá com Jó e você vai ver que não é. E eu anotei que eu acho muito interessante que Jó, ele não negou a dor. Aconteceu tudo o que tinha para acontecer com ele, né? Eu até eu conversei com a Lari, com o Caio, com o Dinho. Eu coloquei num grupo nosso e falei: gente, eu nunca tinha parado para ler totalmente assim a história de Jó, e são 40 capítulos de Jó reclamando, de Jó falando lá que ele era certo, que ele estava certo, que ele não entendia porque Deus tinha se voltado como o inimigo dele. Mas Jó não blasfemou, como o Caio me disse. Jó não blasfemou. Mas ele reconhecia, ele não negou a dor dele. Ele chorou, ele se entristeceu, mas ele decidiu adorar. E isso nos ensina que a verdadeira adoração não depende da circunstância, não depende das nossas emoções, mas da revelação de quem Deus é. Jó, independente de qualquer coisa, independente dos problemas que ele estava passando, Jó sabia quem Deus era na vida dele. Jó sabia que era o Deus criador, que era o Deus que fez todas as coisas, que Deus era bom, independente de qualquer coisa. Eu até coloquei aqui Jó 1, 20, 21, eu vou ler aqui para vocês. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó 2, 10, ele fala: além de aceitar as coisas boas, devemos aceitar as coisas ruins. Então, é ter discernimento que todas as vezes que você está passando por alguma coisa ruim, por algum problema, isso não muda o fato de quem Deus é. Não muda o fato de que Ele te ame. Ele te ama imensamente, ainda mais do que a gente pode imaginar. Ele te ama muito, Ele te acolhe. Mas você precisa passar por essas coisas. E é nesse momento que você precisa adorar. Você precisa reconhecer quem Deus é. A sua situação jamais vai dizer ao contrário do que Deus é. Ele é bom, Ele é misericordioso. E mesmo nos problemas que a gente está passando, há muita graça ali. Então, assim, eu já passei por diversos problemas. Conversei com o pastor Jair até de alguns problemas que eu tive no trabalho e tudo mais. E eu não conseguia aceitar muito bem aquilo. Eu ficava muito triste. Eu era cheia de uma tristeza muito grande que eu não sabia explicar. Mas, adorando, eu conseguia ver a mão de Deus em cada momento. Mesmo na tristeza, mesmo a minha alma totalmente num quarto escuro. Eu reconhecia. E Jó nunca negou quem Deus é. E uma coisa muito interessante, que lá em Jó 38, 6, que foi quando Deus responde... Porque outras pessoas, se eu não me engano, 3 pessoas, vêm querer explicar para Jó o que está acontecendo. Fala para Jó assim: ô Jó, deve ser algum pecado das suas filhas, da sua família, você está pagando por isso. Ninguém foi lá e falou: você está passando por isso independente de qualquer coisa e Deus é bom.
Ninguém foi lá defender a Deus. Todo mundo foi lá acusar Jó, tentar entender do que estava acontecendo, né? E aí, em Jó 38:6, eu coloquei aqui, foi na tempestade que Deus respondeu a Jó. Porque lá ele fala que é quando Deus vem e responde a Jó. E eu falo assim que ele enfrenta ele, né? Fica ali alguns capítulos só Deus enfrentando. Jó, então vai lá, faz o mar escorrer, faz o que eu sei fazer, vê se você consegue fazer para trazer a Jó, que ele era Deus independente de qualquer coisa do que estava acontecendo. Então é na tempestade, no meio de tudo o que pode estar acontecendo, os problemas, o caos, é ali que Deus geralmente se revela, né? No deserto que Deus vai se revelar. No deserto é lugar de grandes revelações, é lugar de relacionamento com Deus, é o lugar que você não tem para onde fugir, sempre vai ser Deus, né? Então ali no meio da tempestade é onde Deus fala. Então se você está passando por algum momento ruim, ou quando passar, e antes de sair reclamando, antes de fazer qualquer coisa, vai lá, fecha teus olhos, adore ao Senhor, se proste, fale a Ele como Ele é grande, independente de qualquer coisa. E aí sim, Deus vai falar com você. Existe beleza, existe graça na dor, nos problemas que a gente passa. E aqui eu coloquei que Jó reconheceu a grandeza do Senhor. Que mesmo ele sendo inocente, um homem honesto, a tempestade poderia vir, destruir tudo. Mas Deus continuaria sendo bom. E mais, Deus estaria na tempestade. Né? Como Jesus não abandona o barco, Deus também está na tempestade, está em todos os nossos problemas. E aí aqui eu trouxe outro exemplo agora, na verdade, de além de Jó, veio aqui para mostrar para a gente que a gente deve adorar independente de qualquer coisa, né? Que a nossa adoração é sobre quem Deus é e não sobre o que está acontecendo com a gente, né? Uma postura do nosso coração. E esse outro exemplo é para mostrar o poder de fato que a adoração tem na nossa vida quando a gente reconhece a Deus ali. Que é lá sobre Paulo e Silas, em Atos 16. É de 16 a 39, mas eu vou resumir aqui para vocês. O Paulo e Silas, eles estavam numa cidade. E aí eles viram uma mulher que estava possuída por um espírito de adivinhação. E aí essa mulher ficava falando para eles que eles que revelava, né, quem Deus era, a salvação estava com eles. A mulher estava certa? Estava, mas ela estava possuída por um espírito de adivinhação. E aí Paulo repreendeu, tirou o espírito da mulher. E aí todo mundo, as pessoas que ganhavam dinheiro por meio das adivinhações da mulher, acusou Paulo e Silas. E aí eles foram surrados, eles apanharam e foram presos. As pessoas, os homens, né, eles apontaram que eles não eram judeus e estavam pregando ali coisas erradas, e, enfim, mandaram eles para a cadeia, né, depois de ter sido surrado e tudo mais, e na cadeia de mais alta segurança, fala na Bíblia. E aí, lá na cadeia que o milagre aconteceu, né, e que a gente já conhece. Está nos versículos 25 e 26, e eu gostaria que vocês abrissem aí na Bíblia de vocês, porque hoje a gente não tem a mídia, então quem tem a Bíblia aí, vamos botar ela para uso. Esses dois versículos eu até estava lendo com o Dinho ontem, e ele explodiu a minha cabeça na hora que a gente leu, assim, porque bateu muito forte, de verdade, saltou para mim. Então, 25 e 26, vou ler aqui. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aqui, mais do que mostrar
que Paulo e Silas, mesmo depois de tudo que tinha acontecido com eles, Paulo e Silas ainda continuaram adorando. Eles adoraram antes que o milagre viesse. Eles adoraram a Deus independente de qualquer coisa. Mas o versículo 26 que fala: o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Para mim, teve um contexto muito espiritual, um olhar muito espiritual do que a adoração pode fazer em um momento que você escolhe adorar, mesmo não tendo motivo nenhum, apenas só porque Deus é. Em primeiro lugar, aqui a adoração, ela abalou os alicerces da cadeia. Quando adoramos, raízes antigas, tudo aquilo que prende a gente ao pecado, vícios, comportamentos torpes, enfim, tudo aquilo que está enraizado na gente, quando a gente adora, abala os alicerces dessas cadeias. Abala. Porque sempre vai ter ali um demônio, né, sobre a situação que te prendeu, né? Na minha mente tem um demônio com a chave da cadeia dali que te prende. Então, quando você escolhe adorar, mesmo ali só adorando a Deus e adorando a Deus somente pelo que Ele é aquele círculo que eu falei que na minha cabeça acontece. Coisas vão acontecendo na sua vida. Então essas cadeias, elas vão sendo abaladas, com certeza. Eu acredito que essas palavras que foram colocadas aqui na Bíblia, tudo que é colocado na Bíblia, né, porque a palavra de Deus é viva, ela não é à toa. Cada palavra que ela tem um contexto específico, ela foi colocada de forma específica. E um segundo ponto, que quando eles adoraram, todas as portas se abriram. Enquanto adoramos, as portas que estão fechadas em nossas vidas, elas são destrancadas. Então, assim, eu até lembro de outro versículo: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, a partir do momento que você adora, Deus está cuidando de todo o resto. A partir do momento que você serve a Ele, Deus está cuidando de todo o resto. Deus está cuidando do seu alimento, Deus está cuidando do seu trabalho, Deus está cuidando dos seus estudos, enfim. A partir do momento que você se prostra ali, é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Deus cuida de todo o resto. Não precisa se preocupar com mais nada. Então, a partir do momento que você adora, tudo aquilo que está trancado, tudo aquilo que está fechado na nossa vida, as portas, as oportunidades que estão fechadas, elas vão se abrir. Amém? Amém? Todos acreditam que há poder na adoração, e um desses poderes é isso, é abrir as portas da nossa vida. E o terceiro aqui, que também não menos importante, as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Então, enquanto a gente está adorando, a gente se torna mais semelhante a Deus. Não há pessoa que resista ao Senhor. Elas serão libertas, as correntes serão quebradas e pessoas serão transformadas. Não é a partir do que eu falo para as pessoas, não é a partir do que eu imponho para as pessoas, é a partir de como a pessoa me vê. E a partir do momento que você adora algo, você se torna semelhante àquilo, como eu disse. Então, a partir do momento que você adora a Deus, as outras pessoas veem como você é. As outras pessoas veem o caráter de Deus em você. E é impossível resistir a algo que é belo, a algo que é gracioso, a algo que é bom, né? As pessoas olham e falam: nossa, eu quero aquilo. Eu quero brilhar daquele jeito. Eu quero ter respostas daquele jeito. Então ela gera essa transformação profunda em nós. E os resultados são esses, né? Há poder, a adoração aqui eu até anotei, que ela tem o poder de mudar ambiente. E não só no momento ali que vou separar meia hora ou uma hora aqui para adorar a Deus, e só naquele momento ela está mudando o ambiente. Lógico que muda, né? Mas eu falo que ela tem poder de mudar ambientes a partir do momento que você está lá naquele ambiente. Você que tem uma vida de adoração, de postura, um estilo de vida que agrade a Deus, em cada palavra, em cada atitude, em cada comportamento. Aquele momento que você está ali, você está transformando aquele ambiente. Amém? E por último, mas obviamente não menos importante, um outro exemplo aqui,
louvar diante da cruz. Eu trouxe o exemplo de Jesus, que na última ceia, está lá em Mateus 26, 29, o verso fala: então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras, que é quando Jesus está na última ceia, lá com os discípulos, revela quem é o traidor, né? E mesmo depois de tudo isso, ele escolhe ir ao Monte das Oliveiras e louvar, cantar hinos de alegria ali para Deus, mesmo sabendo de tudo o que aconteceria, mesmo sabendo que ele seria traído, preso, que ele seria espancado, que ele seria crucificado, que ele passaria pelo maior sofrimento de toda a história da humanidade, é o maior sofrimento. Ele sabia, ele escolheu adorar. Eu até coloquei aqui que na minha visão, eu acredito até, porque tem uma outra passagem que está em Mateus 26, se eu não me engano também, que fala que Jesus, ele escolheu passar por aquilo, mesmo sabendo, apesar da dor. Ele pediu para Deus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice por 3 vezes. 3 vezes, né, pastor? Ele pediu? Por 3 vezes. E porque ele sabia que seria muito difícil. E ele passou mesmo assim, ele escolheu passar por isso. Então ele já veio se preparando, mas eu tenho certeza que o momento dele de adoração ao Pai, o momento dele de louvor a Deus, o momento dele ali de oração a Deus, é o que preparou e fortaleceu ele para o momento. Fortaleceu ele para passar por tudo aquilo, para acreditar que sim, doeria, seria horrível, mas que no 3º dia ele ressuscitaria e salvaria a humanidade toda, né? Então, se o próprio Jesus cantou em meio à dor, louvou diante da cruz dele, que com certeza, sem sombra de dúvidas, é maior do que a cruz que eu e você carrega agora, né? Quem somos nós para a gente se calar quando tudo se desaba, né? Então, assim, tentem sempre lembrar desses exemplos. Eu coloquei aqui que o que acontece quando adoramos na dor, né? Nós somos fortalecidos. A adoração, ela nos renova. É como se a gente estivesse tomando, na verdade a gente está, né, tomando da água que não dá sede, né? Da água viva, que a gente nunca mais vai ter sede. Quando a gente adora em meio à dor, Deus se manifesta. Deus se manifesta de formas grandiosas, como eu falei aqui, rompendo cadeias, destrancando portas, enfim, Deus se manifesta de diversas formas. E eu até coloquei que Ele habita nos louvores do seu povo, que é o Salmo 22, 3. Quando as pessoas, ainda mais quando as pessoas adoram em comunhão, Deus está ali. Quando um ou mais estão reunidos para falar sobre o meu nome, ali eu estou também. Então, é isso. E o ambiente muda, as correntes se quebram, como na prisão. E o mais importante também aqui, que eu até brincava, mas realmente é importante, o inimigo é confundido quando a gente adora em meio à dor. Ele espera ver você murmurando, ele espera ver você passando por um problema. Mas se encontra um adorador, aí é difícil. Eu vou até contar um testemunho que aconteceu domingo. Como todos sabem ou não, eu sou mãe há pouco tempo, há 2 meses. E é muito difícil ser mãe. Nossa, glória a Deus pela vida de cada mãe aqui. Nossa, é muito difícil ser mãe, mas é maravilhoso. E a gente tem uma carga muito grande sobre nós, né? E o marido também tem uma carga, mas não é comparado com a carga da mãe. E aí, eu cansada, não tinha dormido direito de sábado para domingo. E no domingo eu estava com um pensamento assim: nossa, cara, será que o meu marido, o meu digníssimo, ele não percebe que sou eu quem penso nas roupas do Elias? Sou eu quem penso se ele vai tomar banho tal hora? Sou eu que penso se ele tomou tal remédio? Sou eu que penso isso, que penso aquilo? Enfim, vários pensamentos horríveis, pensamentos assim. Se ele falasse um A para mim, eu ia explodir na hora, porque eu estava com muito pensamento ruim.
E aí, mas ao mesmo tempo eu segurei, fiquei aqui, falei, Espírito Santo, acalma meu coração, me ajuda a enxergar da forma que o Senhor enxerga. Enfim, ele viria no culto, ele estava se arrumando para vir no culto, eu não ia conseguir vir no culto à noite. E aí eu pedi, eu fui para minha mãe, eu fiquei triste porque eu não posso vir todos os cultos, mas enfim. E aquele negócio de não poder vir no culto estava me deixando triste. Mas enfim, guardei para mim e estava remoendo mesmo orando. No carro, vindo para cá, o meu digníssimo abre a boca do nada e diz, nossa amor, como eu te admiro. Como eu te admiro a mulher que você é e quem você está se tornando. Você dá conta de tanta coisa sozinha. Você dá conta de cuidar do Elias. Você dá conta de cuidar da casa. Você está dando conta de tantas coisas sozinhas. E eu assim, é o mínimo, né? Mas depois eu pensei, gente, tem algo espiritual acontecendo ali. Tem algo, porque eu não sei também se vocês sabem, tem uma expectativa de que quando nasce o primeiro filho ou outros filhos, casais se separam dentro de 1 a 2 anos, porque a barra fica muito pesada, os casais eles se esquecem um pouco diante do filho. Então eu olhei e falei, gente, qual a possibilidade de anjos estão ao meu redor, mas demônios estão ao meu redor, tacando flechas das coisas mais difíceis para mim ali que eu estava suportando, jogando. Mas o Espírito Santo foi lá e cochichou no ouvido dele e falou, fala isso para ela. Teve sabedoria. Porque, gente, ele falou exatamente o que eu precisava ouvir na mesma noite. Uma palavra de reconhecimento mesmo, que ele vê que está acontecendo. E eu achei isso incrível. Então, assim, a gente confunde o inimigo. Tem poder nas nossas atitudes e tem muito poder na adoração. Então, eu quero colocar aqui para vocês. Escolha adorar mesmo em lágrimas, tá? Ainda que a figueira não floresça, está lá em Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. E então, escolha adorar. É declarar, Senhor, está doendo, mas eu confio em Ti. Eu continuo Te adorando, independente de qualquer coisa. Deus te chama hoje para ser um adorador de verdade, né? Então, se você está passando por tudo isso, não silencie o teu louvor. Por um luto, por perdas, por momentos difíceis, não silencia. Eu coloquei aqui. Porque enquanto você adora, Deus trabalha. Enquanto você exalta, Ele age. Enquanto você chora, Ele cuida. Ele cuida de cada detalhe. E aí eu tenho mais um breve testemunho, que é até um testemunho que eu falei para os meninos que eu queria ministrar essa música no final do culto. E eu passava por muitos momentos difíceis no meu trabalho. E teve um dia que eu estava indo totalmente arrastada. Eu estava realmente reclamando para o vento, para tudo. E aí eu montei no carro e eu tenho o hábito de ouvir música. Então eu coloquei lá a minha playlist principal de louvor. E deixei o louvor tocando. No meio do caminho tocou um louvor que eu gostava muito, que eu não podia ficar quieta. Então eu comecei a cantar o louvor. E aquilo me renovou. Aquilo foi me enchendo. Foi como se eu fosse completamente um copo vazio. E a cada palavra que eu cantava, cada louvor que eu cantava, eu ia enchendo. E aí foi tocando outro louvor. Eu cheguei no lugar que eu estava com uma felicidade absurda. Eu não lembrava qual era o meu problema. Eu não lembrava qual era a minha tristeza, o que estava me abatendo. Eu não lembrava de nada. Mas eu só lembrava do refrão da música ainda que eu vou cantar, que Deus soprou. E que no momento eu nem conhecia a música, eu não ouvia ela. Que é essa aqui. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti.
Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Amém, irmãos. Irmãos, eu juro, eu não conhecia a música, assim, eu acho que eu devo ter ouvido o refrão em algum momento da vida. Eu desci do carro e só vi assim, te adorar é o que me sustenta. Tem uma música disso. Eu ouvi, eu li a letra da música e eu falei, é isso, é isso. Então, irmãos, é isso, é essa palavra que eu tinha para trazer para vocês. Se abasteçam de louvor e se abasteçam da palavra de Deus. Coloquem avisos no quarto de vocês, enfim, na geladeira. Mas se lembre que no momento da dor, no momento do sofrimento, a adoração é a única saída. Ela tem um poder absurdo. Amém? Amém, irmãos. Glória a Deus. Eu vou orar aqui agora para a gente finalizar esse culto. Se coloquem de pé. Vamos agradecer.